o Instagram fechou a live sozinho. Não foi culpa de ninguém. Boa tarde, vocês que estão entrando. Me ouvem? Me ouvem bem? Me escutam bem? A gente vai... Nós vamos continuar a nossa live que a gente começou na quinta e por motivos técnicos a gente não pôde continuar. Boa tarde mais uma vez. Me chamo Marcos, sou colaborador da Fundação e hoje a gente conversa com o Dr. José Godoy sobre direitos humanos em tempos de pandemia. Boa tarde, Dr. José Godoy. Vamos tentar hoje mais uma vez. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos acompanham pela live aí da Fundação Margarida Maria Alves. Está um pouco comprometido aqui. Eu já fui olhar aqui no site da FAST, que mede a intensidade da internet, e ela está menos da metade do que foi do contrato firmado com a operadora. Então, no contrato de 240 e estão fornecendo apenas 90. É complicado, mas a gente tenta. Então, doutor Zé Godoy, falando de direitos humanos e pandemia, a gente tem hoje no Brasil uma situação pior do que a gente tinha na semana passada, né? Quando a gente começou a fazer essa live, naquele dia a gente já tinha mais de 400 mortes, né? Que a gente recebeu a notícia quando a gente estava na live aqui, o senhor falou que já tinha mais de 400 mortes, esse número se mantém, chegando a quase 500, né? E nós vivemos numa situação complicada, né? Para além da crise sanitária, uma crise econômica e forjam, enfim, uma crise política também que também se agravou durante essa semana, né? Já vinha acontecendo e também se agravou durante esses últimos 7 dias. E aí, para a gente entrar no nosso assunto da nossa live, como é que a gente mantém o respeito aos direitos humanos nesses tempos de pandemia? Como é que a gente faz para manter isso, né? Para manter esses direitos conquistados? Veja só, Marcos. Eu diria a resposta de uma semana depois ela muda, né? Nós tivemos uma Sim, semana bem conturbada. Nós conversamos aqui na quinta-feira. A sexta já na foi quinta. Já foi completamente um caos. bem agitado. E o que é mais interessante disso tudo é que exatamente numa pandemia é que os direitos humanos têm que ser respeitados. Inclusive, o principal deles que é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à dignidade, o direito ao respeito aos mortos, uma série de direitos que começam a mudar. O que muda, a única coisa que muda no tempo de pandemia em relação aos direitos humanos são os focos ou as emergências. Se você tinha uma emergência ou algo emergencial na semana antes de uma pandemia, durante a pandemia você passa a ter outras prioridades, mas todas também relacionadas a direitos humanos. Certo? Então, isso não muda. Isso é a primeira coisa que nós temos que dialogar aqui sobre isso e explicar para quem nos acompanha que não, os direitos humanos não mudam nada em relação à pandemia, mudam os focos. As pessoas talvez já não estejam preocupadas, estão preocupadas com um tipo de direitos humanos que estava preocupado antes da pandemia e começam a ter outras emergências, outras situações que não se tinha antes. Então, essa é a primeira questão que devemos tratar. Talvez, acho que a coisa mais maluca que aconteceu da semana passada para cá em relação aos direitos humanos é o diversionismo que tem sido adotado pela presidência da República, que não trata, não dispõe, não fala, não toca nas mais em torno de 500 mortes diárias. E nós estamos sendo obrigados a discutir o quê? Se vai ser nomeado ou não o rapaz, o amigo do filho do presidente. O presidente hoje, acho que postou no Twitter dele que a OMS era uma organização que estimulava a masturbação de crianças. Sim, no momento em que nós estamos em pandemia, com trocentas mortes, o presidente da República hoje pela manhã publicou isso. Que a OMS era um bando de comunistas que estimulava a masturbação de crianças.
Em seguida, o filho dele, o filho mais jovem da política, que ele chama 03, né? Publicou uma postagem contra a Débora Macedo Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, membro do Ministério Público Federal, colega, que vem fazendo um trabalho belíssimo à frente da PFDC. São todos temas fora do que realmente está acontecendo. Paralelo a isso, todos os dias a população de Manaus vive uma quantidade enorme de mortes, quantidade gigante de pessoas procurando atendimento hospitalar, o prefeito e o governador dizendo que não recebe nenhum tipo de apoio do governo federal. Então, o que está acontecendo? Enquanto as pessoas estão morrendo, toda a estrutura presidencial está voltada para nomear ou não o amigo dele, o amigo do filho do 02, né, filho do vereador do Rio de Janeiro, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Estamos discutindo a nomeação de um novo ministro da Justiça que seja fiel ao presidente e não fiel às instituições. Foi esse o discurso do ministro André, que tomou posse ontem, que era fiel ao presidente. Eu pensei que ele era fiel à Constituição, às instituições. Mas não, ele é fiel ao presidente. Então, talvez assim... E quando foi perguntado, talvez o único repórter que teve coragem de perguntar a ele, as pessoas morreram 470 pessoas hoje. E daí? Essa é a situação que nós vivemos. Então, eu diria, a situação que nós tínhamos há uma semana atrás, ela piorou muito em relação a direitos humanos. Sim. Por quê? Porque se a gente está tratando do direito à saúde, a gente tem que tratar o quê? Com todo o avanço que a saúde, que a ciência médica em geral, as ciências de saúde conseguiram nas últimas décadas, anos e tudo mais. E isso tudo está sendo relegado de lado porque as pessoas que estão à frente do governo federal não acreditam em ciência e, consequentemente, não acreditam em cientistas ou dos estudos que foram feitos. Então, nós temos uma pandemia em que o direito fundamental que tem que ser tratado, buscado e discutido é o direito à saúde, é o direito à vida, é o direito à dignidade. Acho que nós temos assistido dia a dia, talvez a cidade que tem sido atingida de forma mais forte, do ponto de vista até do quantitativo, nem só o quantitativo, mas a proporção da população. Manaus, e a maior reclamação das pessoas é o direito, por exemplo, a um enterro digno. Então, é essa a situação que nós vivemos hoje no Brasil e que o direito fundamental hoje que as pessoas estão cobrando, estão querendo, é o direito a ter um leito hospitalar se estiver doente. É o direito a discutirmos, por exemplo, as condições mínimas de alimentação e tudo mais que se decorre de uma crise como essa. Então, essa é a situação que nós vivemos. Os direitos fundamentais, eles continuam, só mudam os focos. Só muda o que as pessoas buscam no momento. Certo? Em uma grande seca, o direito fundamental que vamos discutir é o direito à água. Uma pandemia de fome é o direito à alimentação. E por aí vai. E numa pandemia como essa, que envolve sanitária, o direito essencial que as pessoas vão discutir é o direito a atendimento médico, é o direito à saúde, é o direito à vida. E no caso de Manaus, mais especificamente, é mais grave ainda porque eu estava lendo agora, acho que uma reportagem do Estado de São Paulo, que eles recuperaram um vídeo que em 27 de março, o presidente, por uma videochamada, ele pediu para as pessoas fazerem carreatas. E exatamente um mês depois, Manaus é o primeiro município do Brasil que colapsa. Né? Então, é uma situação mais grave ainda porque, como o senhor já vinha dizendo, o desrespeito ao isolamento social, consequentemente o desrespeito aos direitos humanos e a todos os outros direitos, vem da presidência da República, né? Vem da presidência do entorno. Exato. É preciso as pessoas entenderem que a ignorância não é uma virtude. A mal educação não é uma virtude. A agressão não é uma virtude. O desrespeito ao outro não é uma virtude. A falta de empatia não é uma virtude. O uso da máquina pública para beneficiar os filhos não é uma virtude. O ataque
as ciências não é uma virtude. No meio de uma pandemia, você usar o poder da República para agraciar ou atacar governadores e políticos que são contrários a você não é uma virtude. Ou as pessoas entendem isso, ou nós vamos seguir nesse cabo de guerra horrível. Tudo isso que está acontecendo. Precisamos entender o que é virtude e o que não é exatamente uma virtude e o que é que devemos combater. Isso não mudou, isso não mudou. Empatia é fundamental, solidariedade é fundamental, sentimento humano é fundamental. No meio de tudo isso, um governador como o governador do estado de São Paulo se reúne com o presidente em rede nacional e todos acompanhando. E o presidente da República se passa a dizer que ele queria ser candidato a presidente e por isso não queria conversar com ele. Essa é a situação que nós temos. Isso não há virtude. Ser civilizado é uma virtude sempre. Eu vi há poucos dias atrás que o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, o João Dória, postaram mensagens de que estavam, nesse momento, a luta era pela vida. Isso é civilidade. Eles sempre foram politicamente opostos. Mas é civilidade. Isso não muda, mesmo em tempo de pandemia. Há pouco tempo atrás, eu vou falar mais uma vez do ex-presidente, faleceram parentes dele, especialmente Neto, e várias pessoas que eram opositores, oponentes políticos do ex-presidente se solidarizaram. E muitas pessoas acharam bonito que no momento de lamentação pela morte de uma pessoa, que era a morte do neto do presidente, os filhos do ex-presidente Lula, os filhos do atual presidente foram às redes sociais atacar a família. Minha gente, isso não virou virtude. Isso é demérito. Isso não é humano. Isso é desrespeito ao ser humano. Isso em qualquer situação. Não é porque tal ou qual partido ganhou que a brutalidade passou a ser algo bonito, que a brutalidade passou a ser algo a ser cultuado. É isso que nós temos que discutir. É mais que direitos humanos, é dizer que os valores fundamentais de uma sociedade eles continuam em vigor. Solidariedade continua em vigor. Empatia, se solidarizar com os mortos e não gritar, e daí? O que é que se espera? É isso que as pessoas têm que parar e olhar. Minha gente, nós estamos numa pandemia que o Brasil é um dos países que está tratando de pior forma a pandemia. E eu vou lhe dizer um dado. Enquanto a Alemanha faz 20 testes por grupo de 1.000 habitantes, nós não fazemos sequer 2 testes. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas morreram de Covid e quantas estão contraindo, porque nós não fazemos testes. É simples. E aparece um grupo de empresários que ganhou notoriedade no Brasil e fora do Brasil, em Campina Grande, para a vergonha do nosso estado, obrigando seus trabalhadores a irem a um protesto para voltar às atividades. Isso, acima de tudo, é uma burrice. Uma coisa é você obrigar o seu trabalhador a ir lá, só que você não obriga o seu cliente a ir. O que é que fará a economia voltar, como essas pessoas tanto querem? Transparência, confiança. Samuel, traz água? Se você gera confiança como? Com muitos testes. Gera confiança com transparência, como buscava gerar o ministro Mandetta. Todo dia ele dava uma longa entrevista em que ele explicava como estava. Nós precisamos disso, de um poder central, que tem que ser o poder federal, que todo dia e diga os dados, ponto a ponto, onde está melhorando e onde não está. A partir do momento que nós tivermos isso, que tivermos muitos testes, o que é que nós teremos? Nós começamos a entender como poderemos diminuir chegamos no pico, se está diminuindo de verdade e, principalmente, se é o momento de começar a afrouxar. Confiança com transparência, isso não está acontecendo. É por isso que o Brasil talvez enfrenta o pior momento. E é um dos países que hoje o mundo inteiro vê como o pior exemplo do enfrentamento da crise da pandemia do Covid, é o Brasil. Até os Estados Unidos, que também não começou nada bem, hoje o presidente dos Estados Unidos olha e diz, olha, a situação, o caminho que o Brasil tomou é um péssimo exemplo do mundo. O governador de Nova York disse, olha, a opção do Brasil foi deixar com que pessoas morressem. Não é a de Nova York. Sim. Quer dizer,
ser visto no mundo inteiro como uma opção tosca e brutal não é bonito para o Brasil. Não é bonito para as pessoas. E tem pessoas que comemoram isso. Então nós temos que entender, assim, tudo, que a brutalidade não virou uma virtude. Que a ignorância não virou uma virtude. Que ser deselegante não virou uma virtude. Que xingar um avô que o neto morreu, isso não é virtude. Pode ser quem seja, você pode não gostar da pessoa, mas isso não é virtude. Então nós somos hoje governados pela ignorância, pela brutalidade. É isso que governa o Brasil. E não é virtude, não há nenhum tipo de nobreza nisso. É isso que nós enfrentamos. E talvez nós enfrentemos a pandemia da sua pior forma. Assim, abnegados, governadores e prefeitos que com todas as dificuldades têm buscado fazer a sua parte, secretários de de saúde dos estados e municípios. E aí o senhor falou na Alemanha como exemplo na questão de testes, e eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e a gente estava conversando justamente sobre isso hoje de manhã, e a gente conversava também sobre a questão do auxílio que o governo da Alemanha está dando aos seus cidadãos, auxílio financeiro, que é completamente superior ao do Brasil e completamente feito de uma forma muito mais rápida. Você solicita hoje, amanhã o dinheiro já está na sua conta. E aí eu vou trazer esse link, porque aí Vera, a gente está recebendo algumas perguntas aqui que eu estou anotando, e Vera, que é da nossa equipe da Fundação, ela perguntou como é que a gente pode garantir que o Estado ele se responsabilize por isso também, por essa alimentação, por essa ajuda de quem está podendo trabalhar, visto que a gente tem visto nas redes sociais, em algumas movimentações, que a sociedade civil parece estar se mobilizando muito mais do que o governo. Então, como que a gente pode, enquanto sistema de justiça, ou enquanto organismo da sociedade civil, como que a gente pode tentar garantir que o Estado ele se comprometa melhor com isso, com essa subsistência dessas pessoas? Pois é, essa questão da ação do Estado nesse momento, em primeiro lugar, nós temos que dizer que isso é essencial e que não é a primeira vez que isso ocorre. As pessoas que nos escutam saber que em momentos como esse, seja de pandemia, de guerra, ou momentos que trazem um trauma tão grande à humanidade, a ação do Estado sempre foi essencial. Após a Segunda Guerra Mundial, a doutrina do John Maynard Keynes está me escutando? Deu uma travada agora. Agora voltou. Não escuto seu som. O som não estou conseguindo escutar. Vamos lá. Estamos aguardando o Dr. Zé Godoy. Ele falou no comecinho que estava com probleminha. Vamos lá. O pessoal que faz economia conhece bem a doutrina, um pensador que surgiu um grande destaque após a Segunda Guerra Mundial, que é acho que o pessoal está dizendo que não está me escutando. Você me escuta, Marcos? Eu escuto, acho que agora voltou. Depois que o som voltou, acho que voltou agora. E o John Maynard Keynes, a sua doutrina é utilizada para um grande apoio do Estado, especialmente na Europa e Estados Unidos, para reerguer as economias após a Segunda Guerra Mundial. Travou. Travou e eu fiquei sem o áudio. Sempre que trava, quando volta, eu fico sem o áudio.
Vamos lá, gente. Vamos tentar. A gente está tentando essa live aqui desde quinta-feira da semana passada. Vamos lá, a gente tenta. Vamos tentar mais uma vez. Se não der certo... Vamos lá. Vamos lá. Sim. Então, não é incomum na história da humanidade que os estados, os países, as nações, deem um suporte econômico para em momentos como esse, certo? Não é incomum. Acima de tudo, é necessário que os países façam isso. Certo? Por isso que você falou aí, especialmente da Alemanha, mas na Inglaterra também o governo inglês está pagando 80% dos salários até o valor de 16 mil reais, em torno disso. Quem ganha até 16 mil reais, o governo está pagando os salários dessas pessoas. Então, tem vários exemplos no mundo. E é o momento de se fazer isso. E para isso os estados têm três possibilidades de fazerem isso. A primeira possibilidade que os países têm para prestar assistência econômica à população, para além da assistência à saúde, que é a única solução. O Estado é o único órgão que tem condições, é o único ente que tem condições de prestar uma condição à saúde. Além disso, o apoio econômico ele pode vir das reservas cambiais que os países têm, o Brasil tem uma reserva cambial, através da contração de empréstimos, ou seja, o Estado contrai empréstimos e dá apoio econômico aos agentes econômicos como um todo, certo? E é preciso ver agentes econômicos como um todo. Quando a gente diz agentes econômicos como um todo, a gente se refere a todos os atores econômicos, não apenas a empresários, certo? Isso é fundamental. Sim. Não apenas a banqueiros, isso é fundamental. E uma terceira possibilidade que o Estado tem é a emissão de moeda. Sim, em tempos de crise, é tempos do Estado emitir moeda. Qual a grande preocupação quando você emite moeda? É uma hiperinflação. Sim, isso é preocupante. E o que é que gera uma hiperinflação? Uma hiperinflação, uma situação de hiperinflação, você vai ter exatamente a falta o aumento da demanda com a falta de produtos e serviços no mercado. Então, você gera uma situação de inflação. Isso é o comum. Só que não é o que se tem nesse momento. Certo? Sim. Inclusive, assim, a economia está parada porque as pessoas não vendem. Uma outra questão que é essencial nessa discussão desse momento do apoio econômico, do apoio de saúde, é que nós temos que encaminhar as sociedades solidárias, tem que haver esse envolvimento, essa participação, certo? O apoio econômico é fundamental. Tive um outro item aqui que acabou fugindo agora da memória, mas eu creio que você tem outras perguntas, aos poucos eu vou lembrando e a gente vai soltando. Sim, tudo bem. Vamos passar um pouco para a atuação do Ministério Público Federal, né, que é o órgão que no qual o senhor trabalha. Como é que está sendo a atuação do Ministério Público Federal nesses tempos, assim? Como é que vocês estão atuando? Olha, vejam só, eu vou falar do ponto de vista, ação, vamos dizer assim, a forma como estamos atuando. A quarentena não impediu o órgão de funcionar e nós continuamos despachando e funcionando os processos normalmente. Funcionando normalmente os processos através do teletrabalho, dos sistemas eletrônicos de processos e remotamente estamos trabalhando. Do ponto de vista das reuniões presenciais e audiências, eu tenho feito talvez tantas reuniões que eu fazia trabalhando presencialmente na nossa sede, feito atualmente à distância. Não tem sido problema para a gente. O andar dos processos, das investigações, então elas têm seguido normalmente. Mas é lógico que numa época dessa não dá para você trabalhar normalmente. Você tem que ter um foco. Se o órgão trabalha as demandas, dá a mesma prioridade às demandas numa época como essa, ele não está trabalhando bem. Ele não entendeu o momento, né? A crise que enfrentamos. Então, o que é que temos feito? A forma que nós encontramos, tem um grupo
coordenado pelo Dr. José Guilherme Ferraz, que tem atuado nessa questão da pandemia, voltado para o sistema de saúde, para o cumprimento do isolamento, para a quantidade de UTIs disponível, uma forma de liberar leitos, de acompanhar a saúde da população como um todo. Tem a participação de diversos outros colegas e dos outros ramos do Ministério Público. E, por outro lado, eu e outros colegas, especialmente do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública da União e do Estado, temos atuado no que envolve as comunidades mais vulneráveis, Marcos. Especialmente as comunidades que vêm enfrentando graves problemas nesse momento. Pessoas que, por exemplo, população de rua, que dependiam, que pediam na rua. Hoje as ruas estão vazias. Como é que era sobre profissionais do sexo, que são pessoas que tiram sustento daquele trabalho, que é um trabalho na rua, e as ruas, inclusive, não é um momento, não é seguro, inclusive de contágio. Os catadores de material reciclável, os ambulantes. Também temos uma situação muito especial, que é na Paraíba, encontra-se atualmente próximo a 300 da comunidade Uaral da Venezuela. Então, nós temos trabalhado com esses grupos, voltados especialmente para a alimentação, abrigamento e várias outras que estamos tendo uma campanha sobre isso, que é a campanha do Leite Fraterno, porque um outro grupo também tem nos procurado, que é o grupo dos trabalhadores rurais. Eles não estão conseguindo escoar suas produções, as feiras livres não estão funcionando. Era onde eles escoavam suas produções. E eles têm nos procurado exatamente de como manter o seu sustento. Estamos a campanha Leite Fraterno, que amanhã já está comprando o terceiro caminhão, distribuindo então 12 mil litros de leite comprados a R$3, um total de R$36 mil, distribuído para mais de em torno de 8 mil famílias já receberam essa ajuda. Contando com a solidariedade, e cada pessoa que doa, faz uma doação, ela ajuda em duas contas. Cada real doado ajuda um agricultor a comprar a sua feira e leite para pessoas que estão precisando aqui na cidade. Acho que deu uma travada de novo. Acho que deu uma travada. E tá sem... Deixa eu... Vamos lá. Eu vou tentar trazer o Dr. José Godoy mais uma vez. Vamos ver se ele entra. Estou aguardando aqui. Vamos lá. A gente está conseguindo responder. A gente está tentando conseguir responder uma pergunta por cada entrada. Então, acho que estamos bem. Estamos melhores do que na semana passada. Sim, a internet está um pouco melhor, mas como eu te disse, ainda não está bacana, ainda não está legal, não. Sim. E eu tive que colocar aqui o celular para carregar, porque... Vamos ver. Deixa eu tentar aqui melhorar um pouco a iluminação, só um instante. Tá. E se a gente parar para pensar, esses problemas da internet também tem a ver com o isolamento social, né? Porque é muita gente em casa, muita gente usando a internet e aí acaba que, né? Sim, também esse problema da internet é uma decorrência do isolamento, né? Também, de certa forma. Exato. E nesse momento, a gente acha até estranho assistir o filme Parasita, onde as famílias lá ficam a todo custo buscando aquele novo direito essencial, que era uma rede de internet. Tá? Assim, no momento da pandemia, ela passa a ser também algo essencial, porque é a forma, inclusive, como estamos trabalhando, pedindo a realização de serviços, inclusive fazendo lives e falando com os amigos, até a forma de ver nossos familiares. Muita coisa.
Muita coisa vai mudar depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, né? Como as pessoas já estão falando. Exato. E é sobre isso que eu ia falar ainda atrás e acabei esquecendo. Hum, Os governos e acho que os empresários que lutaram tanto, fizeram até um protesto em Campina Grande, ou que têm lutado tanto querendo que o comércio reabra a todo custo, mas nem só eles, como o governo, eu acho que está na hora de começar a fazer uma reflexão sobre como a economia pode funcionar em tempo de pandemia, porque talvez ela não seja tão rápida. Eu diria que, enquanto não se tiver uma vacina, não há segurança para as pessoas voltarem. Você vai ter talvez uma diminuição por um tempo, o isolamento funcionando, mas depois ela pode aumentar novamente. Então, acho que o grande desafio é fazer com que talvez não tenhamos o mesmo parâmetro econômico anterior. Então, como fazer com que as pessoas consumam seu produto em quarentena? O seu produto talvez tenha que mudar. Nem só a forma de oferecê-lo, mas é um novo produto. Eu acho que especialmente, vamos pensar na indústria de beleza, ou então na têxtil, na indústria têxtil. Que tipo de roupa ela vendia e que tipo de produto ela vai vender em tempo de pandemia? Que consumo as pessoas vão querer? Será que é um vestido de festa ou é um vestido ou uma roupa confortável para estar em casa e desfrutar de alguma forma desse momento, né? Então, eu vi que a classe artística tem buscado isso. As lives dos cantores têm feito um certo sucesso. Então, eles meio que estão descobrindo uma nova forma de fazer com que esse serviço seja consumido. Eu acho que, no geral, eu acho que todas as atividades econômicas devem refletir sobre isso. Eu vi uma chamada, acho que do deputado federal Rui Carneiro, para que debater a volta da economia. E eu fiquei preocupado e até estranhando um pouco a forma de falar dele, porque eu acho que nesse momento acho que o debate é como fazer com que a economia funcione dentro da quarentena. Eu acho que é prematuro dizer, olha, vamos nos preparar para a reabertura. Como? Que segurança as pessoas estão tendo? Há uma vacina? Sim, diminuir os casos com isolamento. E se na hora que nós liberarmos o isolamento voltar? É preciso dizer que essa questão de quarentena não é só um fetiche ou uma vontade dos governantes, não. É um medo da população. Você sai de casa pensando quantas pessoas estão por aqui que podem estar com Covid e eu posso me contaminar. E se eu não resistir? E principalmente, e se adoecer uma quantidade grande de pessoas de uma vez? Para onde essas pessoas vão? Não há rede hospitalar. Então, o isolamento deve ser uma realidade por um tempo considerável. Então, a luta dos setores econômicos é qual o perfil do meu produto, considerando a quarentena. E depois de descobrir isso, qual a forma que as pessoas vão consumir, como elas vão descobrir o meu produto e vão consumir. E não simplesmente obrigar os seus funcionários a irem para um protesto para abrir a economia. Que dali foi talvez uma das coisas mais bizarras que eu assisti realmente nessa pandemia, foi esse protesto em Campina Grande. Foi realmente algo lamentável e sem a menor razão de ser. E, doutor Godoy, às vezes me parece que esses grandes empresários, eles já sabem disso que a gente está falando aqui, né? Que a economia não vai voltar da forma como era antes, que eles precisam se reinventar, mas às vezes eu tenho a impressão de que eles meio que estão subservientes ao presidente, né? Porque grande parte do apoio da eleição do presidente veio dessas grandes empresas, né? Desses grandes empresários. Me parece que eles já sabem que isso não vai voltar ao normal, mas eles tentam se conectar de alguma forma com essa política nefasta do governo federal. Me parece que é isso também, né? Política genocida, política de morte, a necropolítica, né? Como tem sido discutido também nesse último tempo. Agora ganhou a sua máxima, alcance máximo, né? Principalmente aqui no Brasil. Ela ganhou o alcance máximo no Brasil, em que nós passamos a semana todinha discutindo, porque o ex-ministro da Justiça resolveu sair do governo e não discutiu que aumentou a quantidade de mortes. Imagina. Essa é a política. A política se desconectou da necessidade do povo essa semana. Sim. Como já vinha acontecendo, né? Exato. Eu notava o seguinte, eu venho notando dois grupos. Eu acho que um primeiro está diminuindo bastante.
existe um grupo dos negacionistas, né? Vamos voltar à economia, isso é só uma gripe, é só um vírus inventado, é a mídia que está matando gente e tal. Esse grupo tem diminuído muito. Iam para a rua, realmente, alguns... Era até estranho o cara botar uma máscara e protestar contra dizer que o vírus era falso, mas ia com a máscara e tal. Uhum. Então, um grupo negacionista que é algo, vamos dizer assim, de uma temeridade, né? Aquilo que eu falei, né? A ignorância não é uma virtude, mas tudo bem. Esse grupo existia. Mas existe talvez um grupo mais nefasto que esse, que é um grupo que está em casa, está se protegendo, está protegendo os seus, está com a geladeira cheia, a despensa cheia, conta que terá hospital caso adoeça, e de lá de casa ele manda várias manifestações dizendo que os trabalhadores têm que voltar para a economia girar. Uhum. Esse grupo, ele é mortal, ele é asqueroso, é muito preocupante. São pessoas, são sentimentos, são atitudes muito abjetas, né? Você tranca seus filhos em casa, tranca sua mãe, seus pais, você fica em casa, não pisa em canto nenhum, mas fica lá dizendo, eu quero que a economia abra porque eu preciso voltar. Isso é muito grave e tem muita gente com esse perfil. É como se a morte do outro não incomodasse. Eu vou proteger para que os meus não morram, mas se outros morrerem, eu até dizia, vão morrer alguns. Sim, mas não vai ser eu porque eu estou aqui protegido. É a falta total de empatia, de solidariedade, de sentimento humano, e tem uma parte grande da turma que está protestando contra o isolamento que tem essa atitude. Ela é uma atitude... eu não gosto de usar o termo criminoso, porque para mim, que sou jurista, usar o termo criminoso, ele requer algumas questões. Mas é uma atitude muito desumana, muito abjeta, muito perversa, essa é a palavra, Uhum. a ser dada para essas situações, e não são poucos. E existe circulou em várias redes sociais casos e casos de pessoas que foram para a rua protestar contra o isolamento. Pera. Travou, eu vou tirar, o senhor entra, porque aí a gente faz a última pergunta para a gente garantir a. Vamos lá. Eu vou fazer a última pergunta agora, nessa próxima entrada, que vai dar certo, para a gente encerrar. Eu vou fazer. Eu queria falar um pouquinho da questão da saúde, porque vieram algumas perguntas. O senhor está me escutando? Eu estou escutando, mas eu não sei se vocês estão... Tá rodando aqui o negocinho. Agora, deixa eu ver. Acho que ficou sem som. Ficou sem som. Eu vou. Vamos ver se ele entra. Se não der certo, eu acho que nós já conseguimos discutir muitas questões, né? Mais questões do que a gente discutiu na quinta-feira passada. A live fica salva. Eu acho que foi uma discussão legal. Se não der certo, essa. E aí? Acho que vai. Agora vai. Agora vai. A gente fazer a nossa última pergunta para encerrar. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de saúde, né? Muita gente talvez não entenda ou entenda também o que é o colapso do sistema de saúde. O colapso do sistema de saúde nada mais é do que muita gente entrando no sistema de saúde e não tendo atendimento para ninguém. Nem para quem está com Covid-19, nem para quem se acidenta, nem para quem sofre infarto, nem para quem... Enfim, para ninguém, né? Nem para quem tem que fazer um tratamento de câncer, nem para quem... Enfim. Esse é o colapso do sistema de saúde. E aí a gente recebeu algumas perguntas sobre questões
de direito nessa seara da saúde. Uma das perguntas que foi do Bruno, que ele é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e é jurista popular, ele perguntava a questão de como garantir que haja, por exemplo, ele deu o exemplo de se ele chega no hospital e dizem que não tem leite e a pessoa está doente. Como garantir que essa internação? Essa é uma pergunta que ele faz. E a outra pergunta que veio na live passada foi de Marcina, que ela também é da nossa equipe, e ela perguntava a questão das visitas, dos acompanhamentos, como garantir que haja acompanhamento nesses casos. Se eu tenho alguma resposta, se eu tenho discutido isso de alguma forma. Eu não entendi muito bem a última pergunta. Tu refaz ela, Marco? A questão de acompanhantes, de visitas, de acompanhantes nos hospitais, enfim. Certo. Aí eu perguntei se isso tem se discutido de alguma forma, como é que tem acontecido. Certo, vamos lá. Acho que as pessoas estão acompanhando, estão recebendo uma quantidade de notícias, de informações grandes sobre a Covid hoje no Brasil. Até a rede de TV aberta tem dado uma prioridade, as redes de TV fechadas, as redes sociais. Então, eu diria que tem uma quantidade considerável de informações circulando. Isso é sobre o colapso da saúde. Imagine que você tem muito dinheiro, tem um bom plano de saúde e você procura e não existe uma vaga de canto nenhum. Esse é o colapso do sistema de saúde que nós podemos acontecer. E como lutar, assim, qual a melhor forma de se enfrentar a pandemia para o colapso do sistema de saúde? Solamente 70% você ainda vai ter contaminações, mas você vai adoecer um percentual X da população, de modo que você tenha vagas nas UTIs, nas enfermagens, vagas como um todo. Porque se você libera e todo mundo adoece, vamos dizer a Paraíba. A Paraíba tem 4 milhões de habitantes. Vamos dizer que adoecessem 20%. Já dá 800 mil pessoas. E vamos dizer que a média desses casos é que precisam de um UTI é 20%. Então, nós teríamos a necessidade de 160 mil leitos de UTI. É lógico que o Estado não tem. O Estado está na casa de 100 leitos de UTI. Então, o colapso do sistema de saúde é todo mundo adoecendo de uma vez só. E aí, como você disse, não é só as pessoas não só existe só o coronavírus. Existem outras novidades que, se todo mundo adoece de uma vez, outras doenças também não vão encontrar. Então, o isolamento é essencial por isso, para que a gente não tenha o colapso do sistema. É meio que a gente vai fazer o seguinte: vamos racionalizar para ir adoecendo aos poucos. Um adoece, depois o outro adoece, porque se for todo mundo de uma vez, não vai dar certo. Isso vai demorar? Vai. A Paraíba tem 800 casos confirmados, com a subnotificação gigante, porque fez menos de um teste por pessoa em 1.000 habitantes. Está fazendo 40 vezes menos teste que a Alemanha. Não dá. Né? Mas, assim, com isolamento social, você está diminuindo a quantidade de pessoas que estão indo para os leitos do UTI. Acho que foi ontem que, de repente, de uma vez só, o Hospital Metropolitano recebeu 5 pacientes em UTI nos seus leitos de lá. Acho que lá no total eram 23, e de repente foram para 13 leitos ocupados para Covid. Então você já fica por aí. Se amanhã vier mais 5 e mais 5 depois de amanhã, eu vou fechar, eu vou ficar estrangulado, eu não vou ter mais capacidade. Então essa é a luta, para que a gente não colapse o sistema. Se o sistema colapsar, talvez nós não consigamos nem gente para fazer enterros, ou locais, ou tudo mais. Então, essa é a ideia, e esse é o que se busca evitar, e essa a ideia realmente não tem outra, não se descobriu outra que não seja o isolamento social. É lógico que se descobrir uma vacina, muda de figura, mas por enquanto esse é o caminho. A pergunta do Bruno. Olha, Bruno, a rede de referência. Se a pessoa tem sintomas, os sintomas estão leves, dá para ele ficar em casa, ele liga. Tem
3 telefones hoje na Paraíba, chamado Disque Coronas, um para João Pessoa e 2 para o estado todo. E eu não sei se outros municípios também lançaram telefones. Através do Disque Corona, você evita até estar numa unidade, correndo risco de contaminação, você liga para o médico e o médico te dá uma orientação de lá mesmo. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a partir dessa ligação, ele diz, não, vá para uma UPA. Existem em todo o estado as UPAs referenciadas. São portas de entrada para o Covid. Fazem um teste identificando, eles te mandam para os hospitais referenciados. Existe o Hospital Clementino Fraga, o Santa Isabel, e entre lá existem os que estão preparados para leitos de UTI. Então, há uma rede, há um pensamento. Existem vários órgãos acompanhando, há um gabinete de gestão de crise. O que eu tenho notado na Paraíba é que eu diria, com suas limitações de pouco teste, a Paraíba tem sido muito transparente. Certo? Então, nesse caso, Bruno, a melhor forma de se conseguir é realmente procurar a UPA certa. Eu sei que a UPA Oceania está atendendo, a UPA Bancários e a UPA de Cruz das Armas estão sendo referências aqui na capital, João Pessoa. Mas em todo o estado existem unidades referenciadas como porta de entrada. Ou seja, alguém que está com sintomas, se sente com os sintomas, após ligar, não, procure a UPA. Bem, no seu caso, ele leva para a UPA. E ele vai na UPA, certo? Após a ida na UPA, nessas UPAs que estão referenciadas, em sendo o caso de internamento, de internação, aí você vai para os hospitais referenciados. Então, seguindo essa rede, esse é o caminho, viu? Acompanhantes. Olha, talvez uma das coisas mais difíceis e mais doloridas da pandemia é exatamente essa, a impossibilidade de acompanhantes. Porque ela é muito, muito letal, letalidade muito alta. Na Paraíba, é lógico, decorrência do déficit de testes, está chegando a 20%. Mas, além do índice de letalidade, ela tem um poder de transmissão muito grande. Então, é lógico que haverá uma limitação muito forte das visitas. As pessoas não vão receber visitas naquele momento para evitar novos contágios. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Então, não sei se vocês acompanharam na Itália que os médicos se especializaram em fazer lives de pacientes terminais para que eles se despedissem das suas famílias. Circulou por aí os memes que circulam, muitos bem feitos, e um deles era: cuidado, se você adoeceu, você vai para o hospital e vai ficar só. Se você piorar, você vai para a UTI e vai ficar só. E provavelmente ela traz essa dor humana muito forte, que é, infelizmente, das pessoas que adoecem, que têm a doença confirmada, ela vai ter que... Assim, é um enfrentamento que você enfrenta juntamente com os médicos, profissionais de saúde, mais distante dos seus. Só uma perguntinha que chegou aqui. Tem uma usuária falando que a falta de informações, que ela está dando um exemplo de um caso que estava em Santa Rita e está internado no Clementino Fraga e o hospital não dá informações para a família. Como é que pode acontecer nesse caso? Olha, tem um grupo de promotores e procuradores atuando nesse caso da Covid, especialmente da rede hospitalar. E ela deve procurar esses promotores, eu diria, especialmente aqui em João Pessoa, a doutora Giovana Tabosa, doutor Zé Guilherme, Campina Grande, a doutora Acácia, Monteiro, a doutora Janaína, a doutora Adriana Morim, e eles estão buscando corrigir essas distorções, essas falhas, tá certo? Então, procure o Ministério Público se a coisa não está funcionando adequadamente. Mas procuradores e promotores que estão atuando diretamente com a situação hospitalar. Como eu falei, nós estamos atuando com a questão das populações vulneráveis, que estão sofrendo as consequências, mas existe um outro grupo que tem feito uma atuação, um esforço extremo. Eu tenho acompanhado o trabalho deles e te digo, só tenho elogios a fazer, inclusive, a essa atuação. Marcina está completando a pergunta que ela fez na live passada. Não sei se o senhor vai conseguir responder. Ela está falando que esse direito ao acompanhante, ela está falando que fala em outros espaços, como, por exemplo, maternidades, que não são hospitais referenciais de Covid-19. Apesar de que aconteceu, acho que foi ontem, que aconteceu um caso de uma maternidade aqui em João Pessoa. Acho que ela está falando nesse direito ao acompanhante nesses locais. No que é que isso influencia? No que é que eu não vou conseguir responder a Márcia, porque eu não sei se foi baixado algum ato restringindo as visitas.
tá certo? Hum. Tem que ver se os hospitais baixaram. E pode ser que o tenham feito. E se fizeram com base técnica, em preocupação em não haver contaminações, eu diria que eu tenderia, assim, a apoiar um ato desse, até mesmo porque não é um momento qualquer, é um momento bem difícil em que os hospitais podem querer ter uma menor circulação de pessoas. Para isso, eles vão ter que reforçar a sua retaguarda de atendentes para prestar informações sobre os pacientes. Isso é essencial, para que não aconteça esse caso da moça, da pessoa que falou aí que está com praga e não consegue informações. Precisa da guarda para que isso não aconteça. Mas Escuto, mas quando volta o senhor não fala. O senhor volta para a gente encerrar e se despedir. Vamos lá. Acho que hoje deu certo. Então, se os hospitais, de forma fundamentada, restringiram as visitas, mesmo para pacientes fora do Covid, eu diria que é legítimo nesse momento. Mas eles terão que reforçar retaguardas para prestar informações à distância, com números, com atendentes, com pessoas que passem informações com o paciente, de Covid ou que não seja de Covid. Tá certo? Tem uma amiga minha que é lá de Malta, que é da profissional de saúde, e ela está dizendo que alguns hospitais eles baixaram essas normativas. Ela está dizendo aqui. Eu considero legítimo, sim, viu? Uhum. Então eu acho que hoje nós cumprimos nosso objetivo. Acho que foi uma discussão bem legal, bem interessante. Nós conseguimos, apesar dos travamentos pontuais, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo da live, que era discutir um pouco sobre direitos humanos nesses tempos de pandemia. Doutor José Godoy, muito obrigado pela sua participação nessa live. É sempre uma honra escutá-lo, ouvi-lo e recebê-lo aqui na Fundação, seja no curso de juristas ou seja agora por meio das lives, né? Então, o senhor se despede aí, por favor. Marcos, eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, estar na Margarida Maria Alves, dessa vez virtualmente. Admiro e parabenizo pelo trabalho que vocês desenvolvem. E para mim foi uma honra poder conversarmos, dialogarmos. Agradecer a todos que vêm aqui, que mandaram perguntas. Sei que não conseguimos responder a todos, mas que mandaram parabéns, que mandaram um alô. Não deu nem para resistir e falar de todos. Mas peço desculpa a quem nos acompanhou, porque nossa internet não estava boa, como eu estava falando, que está menos da metade do que está contratado, está sendo fornecido, mas também não está fácil, né? Então tá. Obrigado. Então, muito obrigado, doutor Godoy. O senhor ia falar ainda? Eu cortei. Não, somente agradecer, realmente. Valeu, muito obrigado. Tchau. E aqui a gente agradece também a participação de todos e todas nessa live. Informar que foi a nossa primeira live. Eu acho que na quinta que vem nós vamos fazer uma live abordando outros temas e a gente vai tentar fazer todas as quintas uma live dessa abordando algum tema informativo. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Fundação aqui no Instagram. E se der certo, a gente vai salvá-la e vai disponibilizar no Facebook, no YouTube. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam. Um grande abraço para os juristas populares, que eu vi que estão aqui. Um abraço para as pessoas, para a equipe da Fundação também, que está aqui acompanhando, que está acompanhando essa live. E obrigado. A gente se fala, a gente vai conversando durante esses tempos. Valeu!